Boa noite, sejam todos bem-vindos à live do grupo Fraternidade. Vamos falar hoje sobre visibilidade lésbica e empreendedorismo LGBTQIA+. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, estou aqui fixando. Boa noite, sejam bem-vindas, meninas. Estou super ansioso aqui para começar a nossa live. Vamos aproveitar esse momento para convidar todo mundo. Deixa eu fixar aqui. Vou aproveitar, convidar todo mundo aqui da Fraternidade LGBT. Já gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse perfil. Estou muito feliz em aceitar esse convite para conversar com as minhas manas da Fraternidade e entender um pouco melhor esse mundo. Vamos lá, estou convidando todo mundo. Em instantes começaremos a bater o nosso papo. Estou super curioso. Recebi várias perguntas. Vou fazer várias perguntas sobre esse mundo de vocês, sobre essa bolha, né? Hoje eu recebi um convite para sair da minha bolha e conhecer o mundo de vocês. E estou usando uma camisa super especial que eu gostaria de mostrar. Olha que linda! Essa camisa foi elaborada por um parceiro nosso da Fraternidade. A loja se chama Loja do Orgulho. Vocês podem achar essa loja no Instagram com o nome loja.orgulho. Muito linda, né? Do nosso amigo Rodrigo. Chegou hoje, tá, Rodrigo? Chegou bem na hora da nossa live. Então, fiquei muito feliz em conseguir usar aqui nesse momento. Eu acho que essa arte representa muito pra gente, né? Vivemos num planeta e ele é muito diverso. Acho que a arte que você elaborou faz total sentido nesse momento, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Hoje eu vou conversar com duas pessoas super bacanas. Elas são mega empreendedoras, donas da vida delas, e vão falar um pouquinho dessa experiência como empreendedora. Vão falar sobre o que é ser lésbica no Brasil, né? Qual é o futuro das mulheres. E eu acho que vai ser bem bacana a gente poder trocar essas experiências e entender um pouquinho melhor esse universo, né? Tão discriminado e tão sofrido nos dias de hoje. Vou convidar aqui elas para entrar. Por favor, compartilhem a live com todo mundo, com todas as pessoas. Agora Oi, foi. Mari, tudo bem? Oiê, Seja tudinho, e bem-vinda. você? Valeu. Oi, Oiê! Bel, seja bem-vinda. Tudo bem? Agradeço. Felicidade estar aqui com vocês. Boa noite, Boa Mari. Boa noite, noite. Roberto. Oi, boa noite. Sucesso. Meninas, antes da gente começar, eu vou me apresentar aqui rapidinho, né? Porque eu estou convidado no perfil da Fraternidade LGBT, então acredito que as pessoas talvez não me conheçam, né? Eu sou Roberto Júnior, mas todos me conhecem como Perfumadinho, né? Esse meu apelido, ele veio do meu negócio, que eu já tenho há 15 anos, né? Eu trabalho com a revenda de cosméticos e perfumaria, né? E estou nessa luta, né, de empreender, né, de ter meu próprio negócio já há algum tempo.
né? Graças aos produtos que eu uso, eu consigo enganar a minha idade, né? Então, isso é um ponto positivo, que eu posso consumir o meu próprio estoque, né? Então, eu acabo que eu consigo disfarçar um pouquinho a idade. Fui convidado, através da diretoria da fraternidade, né, a bater esse papo com duas pessoas super especiais, que são vocês, né? Nós sabemos que no mês passado tivemos o mês da visibilidade lésbica, só que essa luta não acabou, né? A gente tem um hábito no Brasil de só falar sobre determinados assuntos na época que se comemora aquele dia, né? Aquele evento. E isso é muito ruim, porque é uma batalha que tem que ser diária, né? Você tem que falar sobre isso a todo momento, com todas as pessoas, né? É assim que a gente consegue transformar a sociedade, né? É com a persistência, né? É a luta por esses direitos. Então, mais do que justo a gente continuar falando sobre essa temática, né? E ouvir vocês sobre esse mundo, né? Apesar da nossa sigla ela crescer a cada dia, eu sinto que cada letrinha ela acaba meio que ficando numa bolha, né? Eu como homem cis, gay, né, homossexual, acabo não me interessando tanto pelas outras letras, né? Como as pessoas trans, como as lésbicas, como os bissexuais. Eu acho que é um momento que a gente tem para se unir, para conhecer melhor esse mundo, né? E juntar forças, unir forças, para que a gente quebre de fato esse preconceito e a gente consiga ter os mesmos direitos que os heterossexuais, né? Eu acho que essa é a nossa principal luta, né? É lutar pelos mesmos direitos, né? A gente aqui não quer privilégio, a gente não quer vitimização, a gente quer poder usufruir, né, da Constituição, assim como os heterossexuais, né, nos que a grande maioria usufruem, né? Gente, eu falo muito, desculpa, né? O objetivo aqui é ouvir vocês. Então, eu queria começar pela Mari. Mari, por favor, quem é você, né? O que você faz nesse planeta? Boa noite, galera que tá aqui com a gente. Boa noite, galera que vai assistir no replay aí. Eu sou Maria Andrade, eu sou terapeuta energética. Eu trabalho com várias formas de terapia para a gente equilibrar nossas emoções e nossas energias. A gente já tem essa percepção de que as nossas emoções são energias em determinada frequência e que, dependendo da qualidade da nossa emoção, a gente vai criando o estado da nossa saúde. Então, as terapias energéticas com as quais eu trabalho para trazer aquela paz interior, para lidar melhor com os acontecimentos que nos perpassam e também uma forma de prevenção de doenças, uma forma de elevar a qualidade da nossa saúde, né? Da saúde mental, emocional, física, e acaba se refletindo no físico, apesar de ser uma terapia complementar em saúde, né? Então, são várias formas da gente nos equilibrar para lidar melhor com a gente, elevar nosso amor próprio, elevar a confiança na nossa capacidade e lidar com a vida de uma forma mais flexível também, né? Basicamente é isso aí. E só isso? Você não tem mais nada para falar sobre sua vida? Por que você foi convidada para essa live? Então, eu sou uma mulher demissexual e pansexual, e as violências, as opressões, os comentários que eu recebo na rua são lesbofobia quando eu estou junto da minha mulher, da minha esposa. E além da lesbofobia que a gente recebe, né, na rua, eu vejo muito também a transfobia, porque minha esposa é uma mulher trans. Então, eu como uma mulher pandemi, cis também, as minhas pautas são muito mais contra a lesbofobia e a transfobia do que outras da nossa comunidade inteira, né? Então, tendo essa experiência, né, tendo esse caminho no empreendedorismo, que eu comecei, não achava que era empreendedorismo, eu fui começando a atender e tudo mais, mas a minha experiência pode ser um exemplo, né, para alguém que está pensando aí em empreender, ou alguém que
passa por essas violências, mas não está sabendo como lidar com elas. Então, essas conversas aqui, até como o Rô falou, eu como um cara gay cis, não entendo muito das pautas das outras pessoas da comunidade. Então, é legal a gente ir conversando para a gente entender as necessidades, né? Porque é muito difícil eu entender um preconceito, uma opressão que a outra pessoa passa e eu não, né? A gente não tem essa percepção, mas a gente tem a percepção de como apoiar e como ajudar aquela vida, né? Então, é para isso que a gente está nessa fraternidade aqui. Ah, agora sim, agora eu gostei da apresentação. Agora você se apresentou por completo, né? Isso que é bacana. Agora eu quero conhecer essa outra garota aqui que está do meu lado, a Isabel. Isabel, sua vez. E eu sou Isabel Maria, falo diretamente de Brasília. Então, estamos aqui na Conexão Brasil, o Roberto no Rio, Mari em Porto Alegre, eu aqui em Brasília. Eu sou terapeuta integrativa e artesã, então é muito especial compartilhar essa live hoje com a Mari, porque o nosso trabalho ele casa muito. Não trabalhamos com as mesmas técnicas, mas o fim, o objetivo é o mesmo. Então, eu trabalho com Reiki, que é uma técnica de cura, através do reequilíbrio dos chakras. E trabalho com biodança também, que é a proposta da gente dançar a vida, dançar livremente, se expressar, equilibrar nossas emoções através do movimento. E como artesã, eu produzo japamalas, que são instrumentos de meditação. Vou mostrar um aqui para vocês que fica meio abstrato às vezes. Japamalas pode ser utilizado como um colar, como esse que eu estou utilizando aqui, ou como uma pulseira, mas em essência ele é um instrumento de meditação. E eu fabrico também orgonites, que são peças de transmutação de energia. Em suma, é um pouquinho sobre isso. E eu trabalho, em específico, meu público-alvo são as mulheres lésbicas. E eu cheguei até esse público-alvo, não foi fácil, de primeira eu não tinha imaginado, é meio óbvio, né? Assim, eu sou uma mulher lésbica e eu gostaria de trabalhar com outras mulheres lésbicas, né? Facilitando aí esse processo. Mas não foi tão óbvio chegar a esse público ideal, digamos assim. Justamente por conta dessa questão da invisibilidade. Então, até dentro da comunidade, até falando com outras mulheres, eu percorri um caminho, foi um pouco longo, até descobrir que a minha cliente ideal são pessoas como eu. São mulheres lésbicas, jovens, que estão no corre, que estão aí tentando se encontrar, se encaixar, se sentir melhor e que estão tentando também construir um outro mundo, né? Acho que todos nós aqui que fazemos parte da fraternidade, independente da letra que a gente representa, a gente está tentando unir forças para que a gente possa ter cada vez mais liberdade e cada vez mais potência em tudo aquilo que a gente faz. Ah, muito bacana. É isso aí que a gente busca, né? Não é divisão, né? Não é separação, não é determinar que somos uma caixinha dentro de uma sociedade, né? Mas é de fato nos integrar nesse tal planeta que a gente vive, né? E que todo mundo no fundo é igual, né? Bacana. Vamos lá. Nós sabemos que o nosso país ele é misógino, machista, sexista, homofóbico, todos os fóbicos que vocês imaginarem, né? Nós passamos aí por diversos problemas, né? Sociais, que eu acredito que sejam desnecessários, mas infelizmente a capacidade humana aqui ainda é limitada, né? A gente ainda tem que evoluir um pouquinho com relação a isso. Talvez meditação ajude, né? Talvez reequilibrar as energias também ajude, né? Só que as mulheres sofrem mais, né? É fato que as mulheres acabam sempre pagando um preço mais alto, né? Por causa dessa sociedade, né? Muitas vezes por causa de determinadas religiões também.
É, um exemplo prático disso é o que está acontecendo no Afeganistão, né? Um país super distante do nosso, de uma cultura super diferente da nossa, mas quando se instaurou uma crise democrática, a primeira coisa que foi afetada foram os direitos das mulheres, né? E os direitos das mulheres, eles nunca foram dados, né? Eles sempre foram conquistados à base de muita luta, à base de muita morte, né? E eu queria ouvir de vocês quais são as personalidades lésbicas, né, que te inspiram, né? Tanto as famosas como as não famosas, né? Quais são as pessoas que a gente tem que conhecer para conseguir ver essa visibilidade e conseguir se inspirar nessas mulheres que fazem a diferença no mundo? Vocês podem me citar? Eu queria que a Bel começasse. Então, eu sou apaixonada pelas mulheres lésbicas, né? Então, assim, até as anônimas, até quem eu não sei o nome, mas que eu vejo na rua e que tá se empoderando e que pega na mão da mulher dela e que dá beijinho na rua mesmo e que se veste da forma como ela quer, isso para mim já é um exemplo. Todas as vezes que eu vejo outras mulheres sendo elas mesmas, isso me fortalece, isso me empodera. Mas eu acho muito importante a gente pontuar alguns, alguns ícones, digamos assim. Então, na trajetória universitária, a gente estuda pouquíssimo outras mulheres, mesmo que sejam mulheres hétero. Então, a gente não encontra muito na literatura essas referências. E quando eu li os livros da Cassandra Rios, para mim foi assim, tipo, que mulher é essa, gente? Porque ela é muito desbocada, digamos assim. Então, ela fala várias verdades mesmo. E para mim foi uma literatura muito diferente, porque a gente sempre lê coisas de homens que têm visões masculinas. Então, acho que se fosse para dizer um nome que começou toda essa história, essa minha história de paixão, seria ela. Antes disso, ainda vem. Aí a gente tem vários ícones, né? A Cássia Eller mesmo é um grande ícone, assim, é uma das poucas mulheres que, quando eu era criança, eu já sabia que ela era sapatão, assim, eu já olhava, não falava muito sobre isso, mas eu ficava, gente, ela é tão legal, ela tem uma estética, assim, tão diferente. Então, enfim, acho que todas as referências, elas são importantes, mas se puderem ler os livros da Cassandra, eu super recomendo. Ah, maravilha. E você, Mari? Quem é a sua inspiração nesse mundo? Cara, várias entrevistas assim e formulários perguntam: quem que é aquela mulher que você se inspira? E eu sempre pensei em minha mãe e minha esposa, porque eu tô com minha esposa faz 10 anos, vai fazer 10 anos no ano que vem. E minha mãe não é uma mulher lésbica, mas ela foi uma mãe solo e, cara, é foda. Eu vejo ela como um exemplo por conta dessa independência, dessa tomada de atitude sem precisar de ninguém, né? Embora precise, a gente dá um jeito de fazer as coisas acontecerem, né? A minha esposa, por conta da inteligência, cara, eu admiro muito a minha esposa. É uma coisa assim, que eu falo, nossa, não tem como não se apaixonar por você, porque ela é incrível, né? E eu não tenho uma mulher lésbica para falar de referência para vocês, mas eu fiquei muito tocada com o filme que eu assisti da Harriet Tubman, foi uma mulher negra, cis, escravizada nos Estados Unidos, e fizeram um filme sobre ela, e fala dessa vontade de libertação da realidade onde ela se encontrava, que ela estava sendo escravizada nos Estados Unidos, lá em 1800. E ela, além de conseguir escapar e conseguir uma vida mais digna do que aquela situação anterior, ela podia ter ficado de boa, vivendo do jeito que ela conseguiu ali, livre, mas não, ela voltou para resgatar muitos mais, centenas de pessoas ela conseguiu resgatar. E
Quando eu assisti aquele filme, eu chorei, óbvio, eu sempre choro em filme, mas ficou assim, pra mim, cara, tá aí, ó, uma mulher pra eu tomar como referência, como heroína, assim, sabe? Porque é como se a pessoa pensasse assim, cara, eu sei o que que é passar por isso, eu não quero que outras pessoas passem pela mesma situação e eu vou fazer tudo o que eu tenho ao meu alcance para evitar o sofrimento dessas pessoas. E é basicamente o que a gente faz em militância hoje, né? É basicamente o que a gente faz em terapia hoje também. Então, eu achei que conectou muito comigo, assim, embora ela não devesse ser lésbica, é uma mulher que ficou muito marcada para mim, assim, para eu tomar como aquele conjunto de quadrinhos que você quer ter, assim, do seu lado para lembrar da pessoa, sabe? Ficou muito forte para mim. Ah, muito bacana. E só aproveitando o gancho rapidinho, assim, é só porque me veio na cabeça também. Gente, assistam o desenho da She-Ra. She-Ra e as Princesas do O Poder. novo, É né? O maravilhoso. Eu novo. não assisti o antigo, da década de 80, 90, não lembro direito, mas eu acho que era meados de 80. Mas eles fizeram uma repaginada. E a She-Ra, ela é muito massa. E ela se apaixona. Desculpa, tô dando spoiler. Mas enfim, ela vai desenrolando aí umas coisas e é incrível, assim. E é massa porque é um desenho, então. E é infantil, não tem nada sexual no desenho, mas são referências. Então, para as crianças, para a galera jovem, para os adolescentes de hoje em dia, já é muito mais fácil encontrar referências do que a gente há 30 anos atrás, né? Então, assistam aí no seu momento de descanso She-Ra e as Princesas do Poder. É Vou incrível. Ah, procurar. bacana. Aproveitando sua deixa, eu vou falar um pouquinho sobre essa educação infantil, né? Antes de entrar nesse assunto, eu queria pedir a todos que estão na live que aproveitem esse momento para compartilhar com seus amigos. Por favor, cliquem no aviãozinho e convidem o máximo de pessoas. Pessoal, eu não consigo ficar respondendo todos os comentários. Se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem também clicar na caixinha e mandar uma pergunta que eu vou ler aqui para que as meninas possam responder, tá? Eu tenho um pouquinho de dificuldade de ficar lendo e de ficar acompanhando o que as meninas estão falando. Então, eu já deixo aqui o meu pedido de desculpas para vocês. Meninas, se eu passar alguma pergunta ou alguma coisa, por favor, me interrompam e respondam a pergunta, tá bom? Então, voltando. Beleza. A nossa criação, né, a nossa educação, vinda dos nossos pais, ela foi repleta, de preconceito, pelo menos a maioria delas, né? A maioria da população brasileira, ela é criada com roupa de menino, roupa de menina, brinquedo de menino, brinquedo de menina, né? O menino ganhava carrinho, martelo, serrote para ser, né, ter profissões, né, edificante, ele queria ser engenheiro, ele queria ser médico, e a menina ganhava um conjunto de cozinha ou uma boneca para treinar Ainda ganha. essa futura maternidade, né? Porque a criação da mulher, né, pelo menos no modelo conservador de família, é, ele vai limitando aquela menina até ela ficar uma adulta, né? Ela só vai se realizar como mulher se ela casar, se ela arrumar um bom marido, se ela for uma boa dona de casa, né? Eu queria ouvir de vocês qual é o conselho que vocês dão, né, que vocês dariam para esses pais de hoje, de como eles devem lidar com essa situação, né, de diferenciação de menino para menina, como é que deveria ser, né, esse modelo ideal, de inserção dessa mulher, dessa criança, né, nessa sociedade. Porque a sociedade machista quer que essa mulher seja submissa ao homem, seja a dona do lar, né, a recatada e do lar, mas também quer que ela trabalhe, que ela contribua financeiramente com as despesas da casa, né? Como é que a gente consegue lidar com isso, né, de uma maneira que a mulher possa de fato ser a líder familiar, né, a empoderada, como foi sua mãe, né, Mari? Sua mãe foi uma mãe solo, então ela foi de fato a provedora da casa,
né? Só que ela não aprendeu isso, né? Ela aprendeu com a vida. Eu tenho Uhum. certeza, né? Acredito eu que a criação da sua mãe não foi para ser isso, né? Foi para ser aquela mulher que deveria obedecer a um homem, né? E cuidar do lar, né? Qual é o conselho que vocês dariam para esses pais, né? Para que eles fugissem desse modelo conservador, esse modelo tradicional de educação da menina? Posso começar, Isa? Sim, Mari. Eu falei da É sua mãe. porque Pode falar, Mari. essa questão da criação das crianças me é muito particular, porque quando a minha esposa me revelou que era uma mulher trans, a gente já estava no relacionamento há anos, a gente já morava juntas. Então, eu mergulhei na pauta trans para entender o que eu podia ajudá-la, mesmo se a gente não ficasse juntas, e também para eu ver como que a gente ia ficar ou não ia ficar junto. Enfim. E aí, quando a gente pensa na criação das pessoas trans, a gente já começa a ver essa questão dos brinquedos, das roupas, dos lugares segregativos das crianças, meninos e meninas, né? Então, assim, se você é menina, você vai jogar tal esporte ou fazer tal coisa, mas os meninos vão jogar futebol. Então, tem uma criação por gênero nas escolas, dentro das famílias. Mesmo que eu e minha esposa, a Isabel e a esposa dela, tentemos criar os nossos filhos a gênero para a pessoa se identificar sem a gente forçar nada, os parentes vão forçar. A escola vai forçar. Mas o que a gente pretende até lá, né? Com a militância, com o esclarecimento, mudar essa estrutura, porque é algo estrutural. O gênero, o comportamento, na verdade, quando a gente fala de expressão de gênero e de papel de gênero, é algo que a sociedade vai construindo como correto a partir da estrutura, né, do machismo, do patriarcado, do cristianismo, é tudo junto, cara, é muita coisa junta. Então, para a gente desconstruir isso, vai levar tempo. Mas a gente pode começar a partir da onde a gente está presente, né? Então, eu e a minha esposa, a gente já tinha pensado no nome dos nossos filhos desde o primeiro ano de namoro. Aí a gente, depois de falar abertamente sobre a pauta trans, a gente falou assim, cara, não vai dar mais para dar nome de Catarina, de Marco pro bebê, porque vai que a pessoa chega e fala, olha, o meu nome é Angel. Então vai ser Angel, entendeu? Uma coisa assim, a gênero, mais neutra, enfim. E se nossos filhos virem a falar, não, eu sou cis hétero, vai ser cis hétero. Mas se não for, tudo bem também. Né? Então, dar essa liberdade para a pessoa se expressar, porque eu, como pessoa pan, eu vi que a pressão da minha avó, que era uma pessoa lesbofóbica pelo tempo de criação dela, pela família mais, né, mais rústica, assim, eu não me permitia me reconhecer como uma mulher lésbica, porque aqui, tipo, eu podia ser qualquer coisa, menos lésbica. Então, aquilo ficou no meu inconsciente, né? Então, a liberdade não é de escolha, é de reconhecimento e de liberdade de você se expressar, né, livremente, de ser quem você é e de amar quem você ama, sem você se sentir acuado, né? Esse desconforto que às vezes a sociedade nos coloca em determinados espaços, né? Então, Ah, caraca, eu muito falei muito, importante. né? Foi mal. Bel, eu quero ouvir você. O que é que você Não, faria de mas eu acho que diferente? então, eu acho que é basicamente amor. Porque quando a gente ama alguém, mesmo que seja um bebê, que seja uma criancinha, você ama despretensiosamente. Você não ama porque ele é menino e brinca de carrinho. Você não condiciona o amor. E eu acho que eu não tenho filhos, mas eu acho que ter filhos deve ser uma loucura, porque é um convite para que você saia da caixinha.
Total. Tem uma pessoinha ali que provavelmente vai ter a sua cara e que vai ter as mesmas manias que você e que vai problematizar e que vai virar e falar, não, isso daí eu não aceito. E aí eu acho que é muito pelo caminho da afetividade. Para mim, realmente, o que transforma e o que faz tudo acontecer de forma viva é o amor. Então, eu acho que seria um pouquinho por aí. E tirar essa história, a criação, o mundo ainda é muito adultocêntrico. É como se os adultos tivessem plena consciência do que eles estão fazendo, mas é mentira. A maioria das pessoas não sabe o que elas estão fazendo e tentam impor isso para as crianças. Então vira para a criança e fala: não, você não sabe, você não está entendendo, você não é para você fazer isso. Eu quero que você faça isso, que você coma aquilo, que você abrace fulano, que você, como se a pessoa tivesse ali o domínio. Mas não existe. A gente não tem como dominar outra pessoa, em especial se essa pessoa é seu descendente, né? Então eu acho que é o amor ilimitado mesmo. Acho que fica esse convite para amar os filhos e as filhas e filhos independente da forma como eles vieram, escolheram e deixar acontecer mesmo. E Léo, se excelente. permitir Eu se acho que. desconstruir, né? Hum. Porque o Brasil é predominantemente cristão. E a gente vê que o que a pessoa é ensinada desde pequenininho dentro de uma igreja são as normas, o que pode e o que não pode. Normalmente a gente está no que não pode, né? Então, se uma pessoa tem aquela fé muito profunda, essa pessoa vai precisar conversar com seus sentimentos para ver o que vale mais, o amor por um filho ou a regrinha que foi ensinado ali, né? Porque é complicado lidar com essas crenças, com essas coisas muito enraigadas e passadas de geração em geração, né? É interessante porque nós não temos controle sobre muitas coisas, né? Por exemplo, a gente não tem controle sobre o local do nosso nascimento, né? A depender do nosso CEP, a gente já tem meio que um futuro ali pré-determinado. Você já sabe quantas oportunidades você vai ter na sua vida ou quantas você não vai ter, né? Dependendo do local onde você vive. Uhum. Separar por gênero, né, homem e mulher, né, que é a situação binária hoje que é padronizada na sociedade, é sempre desvantagem para quem está do lado mulher, né? A sociedade ela não foi feita para mulheres, né? Pelo menos não foi feita para mulheres brilharem, né, serem protagonistas. E na nossa família, isso é muito refletido, né? Porque a nossa família é um recorte da sociedade como um todo, né? Eu particularmente tive sorte, porque a minha mãe me criou de uma maneira muito aberta, né? Muito livre. Eu acho que ela se preocupou mais em passar os valores e as virtudes de uma pessoa, de uma sociedade que ela acredita, do que se preocupar com minha orientação, né? Então, ela sempre buscou que eu buscasse independência financeira, estudasse bastante, né? Fosse honrado, né? Buscasse ter uma vida de exemplo, né? E essa questão da orientação nunca foi um tabu, eu nunca fui limitado com relação a isso, ou tolhido com relação a isso, né? Minha avó do mesmo jeito, minha avó foi super católica a vida toda, era aquela beata de igreja, de sentar no primeiro banco, né? E foi a primeira pessoa que me deu conselhos, né, amorosos com relação a isso, né? Ela foi super aberta para uma pessoa, né, de idade e super católica. Ela tinha uma cabeça aberta porque no fundo ela me amava, né? E é tão simples amar, né? Eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que as pessoas se importam muito com a opinião das pessoas que não valem nada, né? Ao invés de curtir seus filhos, curtir seus sobrinhos, né? Curtir a sua família, né? A pessoa ela não está fazendo nada de errado ou nada contra, né? É, a sociedade. O problema é que as pessoas têm muito medo de serem julgadas, né? E quando você tem esse medo, você acaba gerando preconceito. Para vocês foi fácil como foi a minha vida ou vocês tiveram dificuldades? Mari falou um pouquinho da avó, mas eu quero saber da sua mãe solo. Foi tranquilo, foi de boa? Cara, eu nasci e já frequentava, assim, era a casa da minha avó, então ela que mandava.
e eu dormia no mesmo quarto que minha mãe, na casa da minha avó. E foi assim até os 11 anos. Então, assim, a minha avó que dava a última palavra, a gente tinha que respeitar a vontade dela dentro de casa. Então, foi um alívio quando a minha mãe conseguiu comprar um apartamento. Na verdade, foi alugado naquela época. E aí a gente conseguiu sair da casa da minha avó. Tipo, eu amo minha avó, eu sei que minha avó me ama, mas a gente não toca no assunto de que eu sou casada, embora ela saiba. Ela simplesmente não quer falar e eu respeito, porque eu sei que dentro dela ela tem essa homofobia internalizada por conta da época dela e tudo mais. É a questão de geração mesmo, né? Que ou a pessoa se abre para lidar com essa questão ou a pessoa rejeita, porque não sabe como lidar, enfim, né? E como eu não estou próxima à minha avó, eu estou em outro estado, ela está em estado de tratamento com câncer faz tanto tempo, ela às vezes fica grogue e tudo mais, não tem como ter um diálogo decente, né? Porque é meio complicado. Então, no fator da minha mãe, eu sempre me senti livre para ser o que eu fosse, né? Mas em relação à minha avó, eu sabia, mesmo eu não me reconhecendo uma pessoa lésbica, eu cheguei a comentar na adolescência para minha mãe: nossa, se eu fosse lésbica, minha avó ia pirar, né, mãe? E ela, ai, não brinca com essas coisas, não sei o quê. E, tipo, quando a minha esposa me contou que era uma mulher trans, eu fiquei assim, tá, agora ferrou, né? Porque eu acho que minha mãe não vai lidar muito bem com isso. E eu já tinha 25. Uhum. E aí, contar para minha mãe foi mais desafiador, assim, porque eu não sabia, eu achava que ela ia lidar de uma forma negativa por conta de comentários que as pessoas vão fazendo ao longo da vida que você já sabe aonde que a pessoa tá com as opiniões, né? Mas acho que o amor, tanto por mim quanto pela minha esposa, que minha mãe é fã da minha esposa também, fez ela começar a rever os conceitos que ela tinha. Então foi suave. Ela, ela falou assim: não, se é isso, tudo bem, vou entender o que é isso e vamos lá. Então, por mais comentários equivocados, assim, algumas colocações que todo mundo que está começando na nossa pauta faz, né, porque não sabe como falar direito, a gente sabe que a intenção é positiva, né? Então, a minha revelação para minha família foi aos 25, porque esse reconhecimento foi mais tardio, né? Então, fica aquela coisa assim, eu quis conversar com a minha mãe e com os meus amigos mais próximos. O resto vai ficar sabendo por conta de fofoca, vai ficar sabendo por conta de Facebook que atualiza a foto lá. Então, eu não quis me ficar justificando tanto, assim, sabe? Mas de liberdade eu me senti sempre de boas, assim, não me senti acuada, não. Porém, inconsciente, eu morria de medo de ser uma lésbica por conta do terror que minha avó fazia dentro de casa. Então, a partir das terapias energéticas que eu fui ver que tinha, assim, um bloqueiozinho inconsciente que eu não sabia. Ah, legal. E você, Bel? Então, no meu caso foi um pouquinho diferente, assim. A minha família ela é bem normativa. Eu sou a única mulher. Eu tenho dois irmãos que são bem mais velhos. E quando eu nasci, minha vida já estava toda traçada, assim. Minha mãe já tinha desenhado tudo o que eu ia fazer. Eu me chamo Isabel em homenagem à minha bisavó. Então, minha mãe me teve com 37 anos, mas ela escolheu meu nome quando ela tinha 15. E aí, desde os 15 que ela foi desenhando todos os pontos que eu precisava seguir. E, obviamente, eu não segui, sei lá, a maioria deles. Eu acho que a única coisa é que eu me chamo Isabel. O resto foi tudo diferente. E aí foi muito complicado, assim. A primeira vez que eu beijei uma mulher foi aos 16 anos. E foi maravilhoso. E aí eu contei pra minha mãe, achando que ela ia ficar de boa. Não foi um processo de boa. E aí ela falou que a menina não podia mais ir lá em casa. Isso ela adorava a menina, até descobrir que a gente deu um beijinho. Aí pronto, aí já não podia mais, eu já não ia mais sair, eu já não ia mais fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê.
E foi muito complicado esse processo. É complicado até hoje, na verdade. Porque aí eu me assumi aos 16, depois eu me reassumi aos 25, quando eu já não morava mais com ela, já não morava há um tempo mais com ela, e aí eu realmente assumi para a família inteira mesmo, não tenho problema com isso, falo para todo mundo da rua, assim, que quiser, tá todo mundo dentro do ônibus, se eu quiser falar sobre isso, para mim não tem problema, sabe? Mas, apesar dela dizer que aceita, não é verdade, ela ainda não me aceitou em plenitude. Então, a relação dela com a minha esposa é bem complicada, e em vários momentos a gente passa por situações bem desconfortáveis. E esse foi também um dos motivos que me fez querer sair de Brasília. Então, assim que eu me formei na UNB, e assim que eu me formei em biodança, eu peguei minha malinha, falei, vou para a praia, que eu não sou obrigada a ficar vivendo essas coisas por aqui. E aí tem sido um processo ainda desafiador, essa questão familiar. Eu tenho uma sobrinha, que é sapatão também, que é minha única sobrinha. Então, as únicas mulheres descendentes da minha mãe, que sou eu como filha e minha sobrinha como neta dela, são lésbicas. E a gente se dá super bem, minha sobrinha foi minha testemunha no casamento, mas ainda ela é o único ponto, assim, que a gente ainda consegue dialogar de forma tranquila e leve. Com os meus irmãos ainda tem uma situação, assim, e com os meus pais tem uma passação, assim, eles dizem que é tranquilo, mas na verdade não é. Mas enfim, seguimos aí na resistência. Ainda vai chegar um dia que eu vou poder compartilhar com vocês que a história mudou. Não, com certeza. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa autoaceitação, né? Eu consigo perceber que vocês são super tranquilas com relação a essa temática. E isso nos faz perder muito tempo, né? Quantas pessoas iguais a nós sofrem por anos, né, por falta desse apoio familiar, né, que poderia ser resolvido numa conversa franca, né? Não é algo que a gente escolhe, né? Então aí a gente já tira um primeiro preconceito, é algo que faz parte da nossa essência, né? E depois que a gente supera isso, a gente começa a crescer, né? Porque isso nos impede a crescer. E uma pessoa heteronormativa não passa por isso, né? Ela tem outras questões, né? Mas a questão da sexualidade, da identidade de gênero, é irrelevante para ela, né? Porque ela aceitou, né, tranquilamente, ela acredita, ela é feliz com aquilo que foi apresentado. E ok, normal, faz parte, né? Às vezes Eu nem queria questiona, né? nem questiona, nem Vai no experimenta. automático. Exato, nem experimenta. Às vezes tem vontade, né? Mas devido a estar tão preso naquela caixinha, a pessoa vive aquela vida limitada, né? É bacana, vocês resolveram as suas questões, né, familiares. Alguns familiares não resolveram as deles, é normal, cada um tem sua alma, né? Tem a sua consciência e tem seu tempo, né? Desde que haja respeito. E aí vocês entraram para o mundo dos negócios. Vocês foram direto para o empreendedorismo ou vocês tentaram o mercado tradicional? Como é que foi isso? Bel, me fala, você saiu de casa muito cedo porque você teve problema aí com sua mãe. Como foi que você se virou nessa vida sozinha, né? Porque você não tinha mais o apoio familiar. Você abriu logo o seu negócio ou você foi lá para a CLT? Então, eu saí da casa dos meus pais aos 21 anos e, e desde então, assim, a gente até brinca assim aqui em casa, que é como se eu tivesse sido desapropriada, assim, tipo, se Verdade. você não quer ser normativa desse jeitinho aqui, então se vira, minha filha, então vai nessa, né? E aí eu comecei, logo que eu saí da casa dos meus pais, eu fazia faculdade, eu estudava na UNB, que é na Faculdade Pública aqui de Brasília, e estudava de manhã e de tarde. Então, quem estuda no diurno, nas universidades públicas, não tem tempo para fazer mais nada, assim. E aí, para sobreviver, eu vendia sementes de flores comestíveis. Foi esse o meu primeiro empreendimento, digamos assim. Eu não me identificava como empreendedora, eu só precisava tão e unicamente pagar a internet, o gás, a água, as coisas de casa. Logo depois eu entrei
para trabalhar numa cooperativa de crédito. Passei quase 4 anos trabalhando no mercado financeiro. Não tinha nada a ver comigo, nada a ver. Eu ganhava bem, mas isso não me pagava, literalmente. Então, logo em seguida eu saí, e aí eu fui tentando empreender com várias coisas diferentes, assim, eu não me identificava que eu era empreendedora, que eu tinha essa veia empreendedora, eu só identificava que eu tinha que pagar as contas e que vencia dia 10. Então eu tinha até dia 10 para conseguir X dinheiro para pagar aquele valor. E aí lá em Caruaru, eu morei um tempo no Nordeste, e aí lá em Caruaru, que a gente estava sem grana, eu e minha esposa, precisando resolver a vida, a gente decidiu abrir o espaço criativo. E aí foi a primeira vez que eu me vi realmente como empreendedora, assim, que eu falei, gente, eu vou abrir um espaço, um estabelecimento, eu vou fazer um plano de negócios, eu vou organizar, eu vou ver quem que eu quero atender, o que eu quero fazer. E fui finalizando, afunilando essas informações. As terapias integrativas já estavam na minha vida há muito tempo, eu utilizava elas de forma pessoal para trabalhar minha ansiedade, as minhas questões emocionais. Já tinha vários cursos, mas tudo eu utilizava para mim. Até que naquele momento eu falei, velho, é isso. Eu quero trabalhar com o que eu gosto, fazendo algo que eu acredito, trabalhando com as pessoas que eu realmente quero ajudar e contribuir. E é isso. E aí nasceu lá em 2018 o Espaço Criativo, que depois se tornou o projeto Facilite Sua Jornada. Então, eu sou a guardiã desse projeto. Inclusive, meu arroba aqui no Instagram é esse, Facilite Sua Jornada. E a primeira jornada que eu queria facilitar era a minha própria jornada. E facilitando a minha jornada, eu poderia, então, facilitar outras jornadas. E aí foi um pouquinho por aí. Mas como o trabalho formal, nossa, eu já trabalhei em tanta coisa aleatória, até na prefeitura, como fiscalização de ambulante, eu já trabalhei. E nenhuma delas tinha nada a ver comigo. Só quando eu resolvi empreender mesmo, assim, real, que eu me identifiquei com isso, que as coisas realmente começaram a fluir e acontecer. Ah, é muito bacana. Fico feliz por você. Mari, e aí? Como foi essa sua jornada no empreendedorismo? Me identifiquei com essa parte do propósito, porque, olha, eu saí da faculdade, entrei num estágio e depois eu fui efetivada. Então, eu fiquei uns 5 anos numa empresa, trabalhando como designer editorial, e eu cheguei a ganhar muito bem lá dentro dessa empresa. Só que veio uma crise, né, de revistas, de livros. Foi quando todas as empresas de todos os tamanhos dentro dessa área começaram a cortar metade da empresa, assim, despedir metade das empresas. Então, eu passei por 3 empresas nessa época dessa crise e não durava, porque quem chega por último é a primeira pessoa a sair nesses cortes, né? E eu Modelo falei do assim, cara, capitalismo. eu preciso encontrar alguma outra área porque essa daqui não vai dar, porque três tamanhos diferentes, está todo mundo passando pelo mesmo perrengue. E também não era uma área que estava me realizando muito. Eu lembro que eu ficava dentro daquele prédio enorme, olhando o sol lá fora e ficava assim, cara, quando que eu vou poder, sei lá, aproveitar esse sol ali fora, sabe? Às vezes a gente trabalhava de sábado e domingo para dar conta do prazo, do negócio. Então, eu acho que eu pedi tanto para sair daquele lugar inconscientemente que aconteceu, assim, eu não durei nessa área. E aí eu comecei a estudar várias áreas diferentes para ver qual que seria a minha nova carreira. E quando eu comecei a estudar sobre terapia floral, sobre radiestesia, sobre as terapias energéticas, que hoje a gente não entende mais como terapia alternativa, e sim terapias complementares, porque é uma forma de complementar a nossa saúde, o nosso cuidado, além do corpo físico, né? E conforme eu fui estudando isso, eu fui me identificando muito, porque é muito a minha visão de vida, foi o que eu passei na minha adolescência para me reequilibrar, porque eu estava muito mal na minha adolescência, pensamentos suicidas, com ansiedade, com gastrite, colite.
estava com depressão, então, tipo, eu tive uma vida boa, no sentido de eu tive carinho, sim, da minha avó, da minha mãe, eu tive bom ensino, eu tive grana, né, para ter do bom e do melhor, mas internamente eu estava um caco. Então, as terapias integrativas me ajudaram desde lá dos 12 para me reequilibrar, né? E esse chacoalhão que eu tive aos 15 anos me voltou quando eu comecei a estudar sobre essas terapias, porque é algo tão importante para minha jornada, foi algo que simbolizou tanto, e que quando eu comecei a estudar, eu falei assim, cara, é isso, eu vou ser quem eu precisava lá aos 15 anos, e eu não achei, porque eu demorei, hein, gente, para ficar bem naquela época. Então, hoje eu consigo entregar o caminho mais facilitado para quem está sentindo angústia e não sabe como resolver, quem está com falta de confiança e acha que não tem como fazer. Então, eu entrego esse bem-estar. E aí começou essa identificação que a Isabel falou. Cara, é isso. Vai me dar grana assim para eu poder pagar as minhas contas. É algo que eu acredito, é algo que eu sou boa. Então, fechou. É isso aí. Começou de forma automática, sabe? Não foi assim, vou empreender. Foi acontecendo. Ah, muito bacana. Eu me sinto privilegiado, né, por ter tido a oportunidade de estudar, né? Frequentei escola pública, fiz graduação. Vocês também tiveram essas oportunidades, né? Graças ao apoio familiar, que não faltou, né? Apesar de questões pontuais. Mas tem muita gente que não tem essa mesma realidade, né? Que quando abre para a família, né, a sua orientação ou a sua transexualidade, por exemplo, é expulso de casa, né? E aí vai para marginalização, vai para casa de apoio, vai morar na rua, né? E lidar com essas questões é muito complicado. A minha pergunta para vocês é: o que vocês acham do nosso movimento hoje, né? Do nosso movimento LGBTQIAP+. O que é que falta para de fato a gente se unir e ajudar essa comunidade? Vocês acham que a gente já está unido o suficiente? O que é que está faltando para que a gente possa de fato salvar essas pessoas da marginalização, né? Porque existem também outras causas difusas em tudo isso. Tem a questão do racismo estrutural, tem a questão da transfobia, né? Tem a questão da falta de oportunidades no mercado de trabalho, no próprio empreendedorismo, né? Vocês foram lá, enfrentaram sozinhas, abriram seus negócios, né? Mas muita gente precisa de bagagem, precisa de educação, precisa de apoio para começar algo, né? Seja conseguir um emprego, que é muito difícil, né? Vocês sabem que o Brasil, a questão da diversidade ainda está embrionária, né? A gente não vê nem mulheres nas empresas, né? Nos cargos de liderança, ganhando a mesma coisa. Imagina, né, uma transexual ou um travesti numa recepção de uma empresa, né? As pessoas ainda é, afastam esse público, afastam essa parte da sociedade que consome, né, que compra, né, que quer trabalhar, que quer desenvolver o país. Como é que vocês veem o movimento hoje? Vocês acham que a gente vai ficar nessa luta eterna? O que é que está faltando para que, de fato, a sociedade nos enxergue como pessoas iguais, né? Como pessoas que podem compartilhar dos mesmos direitos? Rô, só toma cuidado das próximas vezes falar a travesti, pra gente não deixar a galera falar o travesti, que é bem, bem ruim, assim. Eu falei Cara, A ou falei E? Desculpa. pra mim falou, Ah, então, mas ó, desculpa desculpa, tá vendo? se eu entendi errado, tá? Não, mas tudo bem, gente corrigindo, a travesti. Eu me senti assim, caindo de paraquedas no grupo LGBT, né? Porque eu não me reconhecia. Então foi uma transformação de percepção, de procurar os preconceitos que eu tinha dentro de mim e queimando todo mundo lá dentro de mim, né? Para eu conseguir me enxergar sem os obstáculos e tudo mais. E aí, quando eu tive essa percepção, eu já estava trabalhando nas terapias holísticas e
E o pessoal me reconhecia como uma mulher hétero e cis. E quando eu comecei a me posicionar como uma pessoa que acolhia com atenção, que pesquisa, que tenta corrigir ao máximo para não causar nenhuma violência dentro do atendimento, algumas pessoas preferiram não continuar passando comigo, porque é uma questão assim, ah, eu não sou LGBT, esse espaço não é para mim. Ou aquele medo, né? Tipo, ah, então deve ser meio estranho esse lugar aí, né? Tipo, é outro mundo. Então, sim, eu perdi clientes quando eu mudei o posicionamento da minha marca, porque antes eu falava muito de bem-estar mental, de conexão com a natureza, eu era muito mais essa pegada do que estou aqui para ser uma pessoa que acolhe pessoas LGBT. Porque hoje o Mário Drades é isso, né? E, e eu já perdi o fio da meada da sua pergunta. O que é que falta para que a gente É sobre o consiga movimento. Sobre integrar? o movimento. Eu caí de paraquedas no nosso movimento e eu demorei muito para me posicionar de forma aberta na minha marca, porque eu queria me preparar, me capacitar ao máximo antes de começar a falar e falar merda, né, gente? Porque é foda, né? Então, eu fui vendo que o pessoal, pelo menos na internet, é muito cruel com as pautas dos outros grupos da nossa comunidade. É assim, eu vi um cara gay veio nos meus comentários falar que eu estava passando pano para quem não conhecia o grupo, enfim. Então, assim, tem muita briga interna ao invés de apoio. Eu vi uma travesti falando mal de pessoas não binárias. Eu vi um cara gay falando mal de pessoas bi. Então, a internet virou um espaço muito livre, né, para as opiniões. Só que a gente tem que tomar cuidado que a opinião pode ser um preconceito e não tá certo você liberar geral a sua opinião quando ele é um preconceito. Então, na minha percepção, a gente precisa conversar sobre as pautas LGBTQIAP+. Porque a galera cis hétero se vê fora das pautas e como se não fosse dever deles conhecer e respeitar. Porque, cara, todas as LGBTfobia que eu já passei foi de homem cis na rua, hétero, né? E, por exemplo, as transfobias que a minha esposa já passou, ou foi homem cis hétero na rua, ou em estabelecimento, ou em ônibus, ou foi uma mina cis lésbica falando, nossa, você é trans? Nossa, pensei que você fosse mulher. Então, é uma falta de noção, a pessoa se coloca no direito de falar merda pra você e te desrespeitar, te invalidar. E isso não é só das pessoas cis hétero para nós, é de dentro do nosso grupo também. Então é bem complicado. Pode ser por ignorância? Pode. Mas também tem as pessoas que ignoram a, a, a reivindicação de direitos da outra letra ali e tá só na sua, né? Então é bem complicado a gente falar disso. Mas, na minha percepção, é isso: troca de ideia, formação de grupos, um ajuda o outro, entende a pauta do outro, para a gente ir avançando como um grupo, porque sozinho dá muito trabalho, demora muito mais, e a gente precisa de números, né, para fazer grandes mudanças. Eu falo muito sobre isso, que nos colocam como minoria, né? Colocam as mulheres como minoria, mas não é apenas uma questão numérica, né? Nós somos minoria enquanto números de direitos, né? Eu acredito que se a gente igualar esses direitos e cobrar por eles, né, a gente passa a ser igual, né? Acho que esse deve ser o caminho, né? E quando a gente analisa aquela pessoa, às vezes ela está numa situação social muito pior do que a nossa, né? Hoje nós somos privilegiados, em plena pandemia, temos os nossos negócios, conseguimos atender pela internet, temos uma estrutura para isso, e a gente recebe um preconceito de uma pessoa
me desculpe pela palavra, fodida, né? Que não tem perspectiva nenhuma de melhora de vida e se acha no direito de nos atacar, né? Enquanto a gente está buscando desenvolvimento, né? Seja nós próprios, da nossa família, da sociedade como um todo. É bem complicado isso. Quando eu sofro esse tipo de coisa, eu busco colocar a pessoa na situação que eu me encontro, né? Eu tento sempre me igualar, né? Seja em nível social, econômico, situação da cidade que a gente vive, porque está todo mundo no mesmo barco, né? Umas pessoas estão melhores, outras estão piores. Então, se a gente buscar igualar essa percepção das pessoas, talvez a gente consiga diminuir esse preconceito. Mas eu quero ouvir você, Bel. O que é que você acha que falta nesse nosso movimento para que a gente consiga mais rápido, né, essa igualdade, né, essa equidade com relação ao resto da sociedade? Então, acho que realmente o que nos falta é integração. É essa percepção de que, independente da letra, da sigla que a gente faça parte, o nosso inimigo é um só. Então, o machismo que eu sofro como mulher, como lésbica, é o mesmo machismo que fala que os caras gays não podem ser afeminados, por exemplo. Então, falta um pouquinho dessa percepção mais ampla de que o mesmo capitalismo que me atravessa é o que atravessa as travestis também, é o que atravessa as mulheres trans, os homens trans, enfim. Então, eu acho que falta um pouquinho dessa percepção. E enquanto brasileiras, enquanto brasileiros, todos nós, falta engajamento político. Isso é real, assim, sobre qualquer assunto, seja sobre a questão ambiental, seja sobre a nossa questão aqui, LGBT, seja sobre o movimento estudantil, seja o que for, falta ativismo político mesmo. A gente entender que a gente tem uma potência que é nossa, que estão tentando nos tirar, mas que não tem como, e articular mesmo, e fazer o que for possível. Então, muitas das vezes, a gente pode fazer alguma coisa e abrir mão dessa coisa, porque acha que não vai fazer tanta diferença, para mim vai dar muito trabalho, eu não estou muito afim de saber sobre a pauta das pessoas bissexuais, para mim não interessa, sabe? Tem ainda essa desarticulação. Então, eu acho que o caminho, de fato, é o caminho da integração e é o caminho de uma percepção ampla. É a gente entender que o nosso inimigo é só um. O mesmo inimigo que está me afetando aqui é o que afeta os indígenas. É o que afeta agora o nosso meio ambiente. É o que está botando arma na mão de criança, tá entendendo? Eu acho que é um pouquinho por aí, assim. Integração. Concordo com você. Eu acredito que a gente não nos é ensinado isso desde criança, que o papel da política na sociedade é muito importante, né? Não é à toa que quando a gente olha para o Congresso brasileiro, a gente vê que a esmagadora maioria são homens brancos, cis, héteros, ricos, né? E eles não representam, e cristãos, né? Ditos cristãos, né? Porque uma coisa é você falar que é cristão, outra coisa é você praticar o que Cristo nos ensinou, né? E a gente olha a foto do Congresso Nacional e ele não representa a realidade brasileira, que é aquela mãe solo, que é o povo negro, que é o povo LGBT, né? Que é o índio. Então, assim, eu acredito que o caminho, de fato, seja aumentar essa diversidade, né? Seja colocar representantes que vão olhar para as nossas causas. Não que a pessoa hétero não tenha essa capacidade, é óbvio que ela tem, né? Só que não é prioridade para ela, né? Nesse momento, quando eu vejo uma mulher que se fala conservadora, eu fico desesperado. Porque ser conservador é limitar o poder da mulher na sociedade, né? Ela tem que ser, no mínimo, progressista, né? Ela tem que ser libertária, ela tem que buscar algo novo para se posicionar de uma maneira melhor, né? Porque até na maternidade, a maternidade é usada como modelo de opressão. Porque quando ela decide ter um filho, ela certamente vai perder o emprego, né? Ela não vai poder criar o filho dela, ela vai ter que contratar uma outra mulher para cuidar do filho dela enquanto ela trabalha. Então, até o direito de ser mãe é negado, né? E
Quando a mulher defende esse tipo de postura, eu fico sem entender, né? E aí eu vou lá e busco, converso, mostro, olha, não seria melhor esse papel para você na sociedade? Lute por esse papel, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Eu não desisto das pessoas. Eu acho que a dica que eu dou é não desista das pessoas, né? Eu sei que existem pessoas mal intencionadas que de fato querem que o status quo fique desse jeito, não querem que nada mude, porque é muito confortável para essa pessoa estar naquela posição, mas dessas a gente se afasta. Mas tem muita gente, por ignorância ou por falta de oportunidade de ser ouvida, né, ela não entende como é que um novo mundo pode trazer benefícios para ela. Esse é o meu conselho, né? Atacar na política, atacar na representatividade e o diálogo, né? Eu acho que essa luta que a gente fala não é pegar a arma e ir para a rua e guerrear, né? Matar as pessoas, mas a luta é de argumentos, né? É de mostrar um novo mundo possível, né? E bom para todos. Né? Porque a gente não quer tirar direito de ninguém, a gente só quer igualar os direitos, né? Meninas, o papo foi ótimo. Eu gostaria aqui de encerrar e ouvir de vocês um conselho para quem quer começar a empreender. Vocês já têm experiência com isso. Eu quero saber qual conselho vocês dariam para uma pessoa que quer começar o negócio. Ela não se identifica com o mercado tradicional, ela não quer perder esse tempo, né, que a gente acaba testando. O que é que elas devem fazer em primeiro lugar? O que é que elas devem procurar para começar o negócio? Olha, Então, pode falar, pode falar. posso começar? É, primeiro, eu acho que a pessoa tem que encontrar alguma coisa que ela se identifica. Eu já tentei vender coisas porque eu achei que ia dar dinheiro, porque estava na moda e não deu certo. Foi super frustrante, eu me desgastei. E para mim só deu bom, só deu certo quando eu fiz algo que é sobre mim, algo que eu realmente acredito. Então existem zilhões de pessoas no mundo, com certeza você vai encontrar clientes, vai ter alguém que está esperando, que está ali rezando para que apareça a pessoa certa, com aquele serviço, com aquele produto que ofereça naquele preço acessível naquele lugar. Então eu acho que quando a gente se conecta com a nossa identidade e com aquilo, com a nossa missão, o que a gente veio fazer aqui nesse planeta, as coisas fluem. Então, eu sei que a crise está aí. A crise não é que o dinheiro acabou, a crise é que a desigualdade aumentou. Então, tem muita gente que não tem quase nada e pouquíssimas pessoas que têm muito. Então, independente dessas questões sociais e dos valores que a gente tem que pagar mensais, escolha algo que você se identifica. Para mim, essa foi a chave. E esse é o conselho que eu deixo aí para as pessoas, em especial para as mulheres. E você, Mari? Arrasou. Arrasou, me identifico muito com essa fala da Isabel e pensando nas dificuldades que eu tive, porque assim, eu fui demitida e eu comecei a estudar várias coisas para ver o que que eu ia fazer. Então eu não tive tempo de fazer uma reserva de grana para me sustentar enquanto eu fazia transição de carreira. Então, se você está num trampo aí e consegue fazer uma reserva de 6 meses, aguenta firme, mesmo que você odeie o cargo que você esteja, faça a sua reserva, porque você mudar para o empreendedorismo dá muito mais trabalho, porque não tem ninguém te falando o que você precisa fazer, você tem que correr atrás. E, né, vai ter muito mais trabalho, porque é uma pessoa só cuidando de uma empresa e não é, né, aquela empresa toda divididinha. Essa renda é um fator, e também o segundo que eu pensei foi em pesquise quem é a pessoa, quem são os profissionais dentro da área que você quer empreender, que tem uma boa carreira, que já tem um patamar legal nessa área. E aí você busca entender como que é a vivência dessa pessoa, se ela está ganhando grana ou se está endividada, o que que ela te indicaria você fazer, porque cada área muda muito e às vezes nas formações
te falam assim, nossa, o mercado está carente de profissionais. Aí você vai lá, faz o curso e não consegue emprego nunca, né? Então, no empreendedorismo é a mesma coisa. Tem um monte de gente falando que você pode ganhar R$ 200.000 com marketing digital, mas você precisa saber o caminho, né? Você precisa falar com as pessoas que já percorreram aquele caminho para você entender qual que é a real e não cair na propaganda enganosa aí da galera. Então, acho que são duas coisas a complementar aí, além dessa identificação que a Isabel falou. Meninas, muito obrigado. Adorei bater esse papo com vocês. Aprendi muito, né? Peço desculpas se eu, em algum momento, fiz alguma pergunta inoportuna. Gostaria de agradecer a audiência da nossa live. Curtam bastante, compartilhem essa live com as pessoas. Não é? É importante que a gente aumente cada vez mais essa visibilidade, né? Porque o que a gente quer de fato é uma sociedade melhor, né? Uma sociedade mais justa, combater essa desigualdade e salvar o nosso país dessa onda aí de extremo conservadorismo que não traz benefício para ninguém, né? Meninas, muito obrigado. Vou deixar aqui o arroba de vocês. Então, quem quiser entrar em contato com a Isabel é o arroba facilite sua jornada. E quem quiser entrar em contato com a Mari é o arroba Mari Drades. Correto, meninas? Isso aí. Isso Isso aí. mesmo. O Valeu, meu Rô, você arroba... foi um ótimo apresentador nessa live aqui. Ai, Adorei. muito obrigado. Foi Amei conversar maravilhoso. com vocês. Eu sinto Arrasane. muita falta de encontrar as pessoas, né? Tô doido para que a gente consiga sair o mais rápido possível dessa pandemia. Lembre-se, vacinem-se, usem máscara, andem com álcool gel, que a gente vai conseguir superar isso o mais breve possível. Tá bom? O meu arroba é arroba perfumadinho. Quem quiser também conhecer o meu trabalho, pode nos seguir no Instagram. Pessoal, muito obrigado. Adorei estar com vocês. Grande abraço. Gratidão, foi ótimo. Tchau. Vida e sucesso para nós. Amém.